Como é que tá aí no Japão? Você foi lançar o Torturado, né? Foi. Aqui eu tô numa. Vou fazer uma pequena turnê. Eu pensava, quando falavam do jet lag, eu pensava que era algo. A gente vai pra uma balada e dorme mal um dia e depois recupera. Mas não, eu tô com a sensação de que eu tô bêbado sem beber. É incrível, parece que você. E aí eu fiquei receoso. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo essa entrevista? Mas eu tô meio assim, meio bêbado, sem beber nada. Suas palestras devem estar ótimas aí. Eu fico pensando que para uma pessoa discreta como você, né, como uma pessoa que tá lidando agora pela primeira vez, já faz uns anos, né, mas pela primeira vez com a fama e com ser conhecido amplamente, está no Japão, eu acho que é até é uma hipérbole quase que a gente pode imaginar, né? Foi pro outro lado do mundo e as pessoas estavam lendo o livro dele. É lindo. É um pouco estranho, né? Mas não me surpreende como leitor, porque também nós lemos autores de outros lugares, né? E essa viagem é o poder da literatura. A parentalidade desse livro com o Torturado é muito clara, né? Você está fazendo movimentos muito parecidos, é quase como se fosse uma dança em um compasso diferente dos mesmos assuntos, né? Bom, eu fui chegando ao fim da história e percebi que eu não tinha contado tudo o que eu queria contar. Talvez se eu tivesse continuado a escrever, talvez nunca tivesse terminado, porque tinha coisas para falar, tinha coisas para contar. E eu pude ter uma visão mais ampla do que é essa história, né? E pretendo continuar a escrever também o que falta ser escrito sobre essa história ainda, que é o que de fato me interessa, que é a relação de homens e mulheres com a terra, levando em consideração muito a nossa história. A história colonial, a história da escravidão no país e como ela determinou nossas vidas e reverbera ainda em nosso cotidiano hoje. Eu quis um pouco, talvez levar para o leitor um pouco da complexidade desse tema, né? Da complexidade das relações sociais. Mesmo numa comunidade mestiça, uma comunidade afro-indígena, é atravessada pelo racismo de uma maneira incontornável também, né? E o racismo ele não existe apenas das pessoas brancas para as pessoas negras. Ele é uma construção do mundo europeu, é uma construção do mundo branco e colonial, mas terminou sendo introjetada na vida das pessoas. Então, eu nasci num estado que é predominantemente negro. E venho de uma família mestiça, né? Então eu vi esses movimentos dentro da minha própria família também. Era muito complexo, né? Era muito estranho, muito difícil olhar que alguns tinham oportunidades, conseguiam trabalhos melhores. O racismo atravessa mesmo as famílias negras. É o que chamamos de colorismo, né? Aqueles que têm os tons mais claros, às vezes, né, estão num lugar que é mais privilegiado daqueles que têm a pele mais retinta. Essa dicotomia branco-negros, essa dicotomia às vezes empobrece o debate. A gente não vai ter uma educação antirracista, a gente não vai ter um país de fato antirracista se a gente não transferir a complexidade para esse debate. Há uma grande quantidade de literatura, de autores que estão procurando se voltar a temáticas indígenas como um meio até de refundar o imaginário do brasileiro sobre ele mesmo. Eu concordo. A pessoa que nasceu aqui tem que entender que essa cosmologia, essa cultura também faz parte do seu fundamento, né? É de imaginar, por exemplo, eu me imagino como leitor, Walter, que durante muito tempo eu busquei referências, como eu amo a literatura, né? Tenho essa paixão pela literatura, eu busquei referências na literatura e eram poucas as que eu encontrei. E muitas das que encontrei
eram muito estereotipadas também, tinha uma visão muito ou romantizada ou estereotipada da nossa diversidade social e cultural. E étnica também, né? É a Toni Morrison que disse isso, né? A gente procura, não encontra, vai e escreve. E é isso que eu tenho tentado fazer, é escrever. A literatura me permite fabular, né? Imaginar, adentrar as subjetividades dessas personagens e tentar contar essa história a partir de um olhar que não é o olhar do vencedor. É o olhar daquele que foi subalternizado, né? É o que me interessa neste momento. E acho que tem se criado uma consciência cada vez maior no Brasil de que a gente precisa, de fato, olhar de uma maneira muito honesta ao nosso passado, coisa que a gente talvez nunca tenha feito ao longo da nossa história. Esse livro também lida muito com o fantástico, né? Por mais que tudo temperado pelas distorções dos narradores, mas o fantástico está ali. Mas dessa vez num diálogo direto com a religião. Então as crenças dos personagens, o que eles acreditam de etéreo, de sobrenatural, está muito mais relacionado a fantasias pagãs do que a religião. A religião é vista como uma coisa concreta, uma instituição quase antagônica aos personagens. Por que você fez esse retrato? Acho que isso faz parte da nossa história, da história do Brasil e da história da origem desse país, né? Que a primeira coisa que fizeram quando desceram no Brasil foi fincar uma cruz cristã, né? Do cristianismo. E ninguém quis saber o que é que existia aqui antes, de que maneira as sociedades que aqui estavam lidavam com o sagrado ou com a vida, né? E quais eram suas crenças também. Mas parece que há algo também que sobrevive a isso tudo, que faz parte muito dessas crenças populares do Brasil, né? Por mais que uma comunidade seja católica, ou mesmo que seja neopentecostal, como há muitas hoje, ainda assim a gente vai encontrar elementos dessas crenças, eu vou chamar de religiosidade também, dessa religiosidade que antecede a tudo isso. Eu quis dar ênfase, ou de alguma maneira permitir que essas personagens expressassem suas vidas, suas histórias, suas crenças, e dizer que mesmo com essa opressão secular de tantos anos, ainda assim há algo que resiste na vida do brasileiro, né? Na vida das pessoas que aqui estão. E tem uma relação muito profunda com as origens, com as suas origens, né? E aí eu estou pensando tanto nos povos originários que aqui estavam, mas também estou pensando nos que vieram a partir da diáspora também, que carregaram despidos de tudo, né? Despidos de tudo, até de roupa às vezes, mas que carregaram em seus corpos crenças, valores que resistiram e criaram uma nova civilização, né? Chegando ao Brasil, porque até hoje perdura e está entre nós e diz muito sobre nós, né? Então essa era a maneira de pensar e narrar isso, talvez. De maneira parecida com a igreja, também a imposição do Estado parece uma coisa que essas personagens todas veem como antagônica ou irrelevante. Nesse caso, eu acho que mais irrelevante na vida delas do que oposta. Meu maior aprendizado, Walter, foi atuando como servidor público nesses lugares que o Estado não chegava, né? E eu via o abandono, o nível de abandono que aquelas pessoas estavam. Se você for olhar exatamente, Torto Arado, por exemplo, não há referências ao tempo, referências concretas. Mas ali tem uma Ford rural, então aquela história, ela começa em meados dos anos 60, passa pelos anos 70, 80. O Brasil vivia uma ditadura militar. Isso não surge na boca das personagens em nenhum momento, porque isso não faz diferença para a vida delas. Pelo menos elas não tinham consciência que fazia diferença para a vida delas. Porque assim, muitas pessoas que vivem nesses lugares mais remotos, pouco importa quem está no poder, né? Porque o Estado de alguma maneira não chega para eles. Continua a faltar tudo. Então, essa era uma maneira de abordar, de levar isso à história, né? Apesar das ausências, eles estão resistindo, estão sobrevivendo. É uma história também de sobrevivência, e de sobrevivência
a negação do Estado, talvez. Há como o Estado suprir essas necessidades ou você já jogou a toalha em relação a isso? Eu acho que há como. Eu não desisto, não. Eu acho que há como. Bom, o Torturado tem permitido que eu ande por muitos lugares, né? E eu tenho andado por muitos lugares. E eu vejo que é possível. O Brasil é um país, não é um país pobre, é um país rico, é um país com grande potencial. É um país que ainda precisa enfrentar o seu passado e talvez enfrentando o seu passado consiga se refundar, consiga ser um lugar novo, um lugar realmente de esperança e prosperidade. E eu acho que é algo que a gente ainda precisa batalhar bastante no Brasil para que todos tenham acesso a políticas públicas, né? Tenham acesso aos bens básicos que estão lá na Constituição e só vão ter acesso se a gente trabalhar por isso, né? Então não basta constar apenas na Constituição, a gente vai ter que garantir que todos tenham acesso à dignidade cidadã mesmo. E eu penso que nós, Walter, isso é possível, mas só é possível se a gente cutucar, se a gente incomodar, né? A gente precisa, de fato, refundar esse país. E acho que o melhor movimento para refundar esse país é compreender por que ele é assim até hoje. A partir daí, a gente consegue mudar as coisas.